Olá, meus amores. Eu quero compartilhar algo que aconteceu hoje comigo. Hoje não, ontem, né? Que já são 0 horas e 34 minutos. Eu fui fazer um show, né? Acabei não fazendo esse show por falta de público. Acredita nisso, minha gente? Eu, Flávia Almeida, cantora. Isso, não fiz o show por falta de público. E acabou que não tinha nem como eu voltar pra casa. Mas aí veio uma alma bondosa, pegou seu carro e veio me deixar em casa. E eu passando por uma situação, né, um pouco difícil. E eu queria simplesmente sumir. Acredita nisso? Então eu tô aqui sentada na casa da minha mãe, né? E chega um homem, um senhor, e diz que tá com fome, né? Ela disse: manhã tem um pão aí. Aí minha mãe é tipo assim: você pede um pão, ela traz um prato cheio de cuscuz, com ovo, com salsicha, com o que tiver. Aí ela: peraí, minha filha, que eu vou ajeitar aqui. E esse homem olhou pra mim, aí disse assim: o que a gente faz pra gente sumir? Nossa, que palavra forte, né? E naquele momento, eu disse pra ele, né? A gente não some. Ele disse: eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida. Eu só queria sumir. Aí eu falei pra ele, né? Todo mundo tem problema. Só que algumas pessoas têm formas diferentes de lidar com os problemas, com as situações, né? Mas você tem problema, eu tenho problema, todos nós temos problemas. E naquele momento ali eu percebi assim, sabe? Que eu tenho meus problemas, eu tô passando por umas fases, mas tem pessoas com problemas maiores que os meus. E ele falou assim, né? Ainda bem que você tem um esposo para ajudar você. E eu disse pra ele que não tinha um esposo. Mas eu tenho uma mãe que é maravilhosa, né? E minha mãe é minha base. E naquele momento eu vi que por mais que eu tenha problema, eu tenho alguém para chorar, eu tenho minha mãe para desabafar. E aquele homem não tinha, né? Não tem uma mãe. E eu senti a dor dele, sabe? E eu queria compartilhar isso com você porque eu tava sendo tão egoísta. Eu triste, né? Porque fui cantar e não tinha nem como voltar pra casa, porque não aconteceu o show, enquanto tinha uma pessoa que tava com fome e querendo sumir, né? E eu quero dizer pra você que, por maior que seja o seu problema, não que a gente vá ficar feliz pelo problema alheio, né? Pelo problema de outra pessoa, mas é que todos nós temos problemas. Nós só temos que saber lidar com as situações, e quando a gente não estiver conseguindo carregar o fardo sozinho, a gente grita por socorro. Não se desespera, tá? Porque assim como a fase boa passa, a ruim também passa. Tudo é passageiro. A gente só precisa crer e confiar, certo? Acredita e confia. Fé, amor e esperança. E tudo dá certo.